Autoridades presentes, senhoras e senhores, uma boa noite. Sejam bem-vindos. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo Catarinense, estamos dando início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Marcos da Rosa e aprovada pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Esta audiência tem por objetivo discutir a implantação de escola cívico-militar aqui no município de Mafra. Inicialmente, nós convidamos para compor a mesa de autoridades, excelentíssimo senhor, terceiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e proponente desta audiência pública, deputado estadual Marcos da Rosa. Senhora diretora de Educação, Sandra Sabatic. Neste ato, representando a excelentíssima senhora secretária de Educação, Cultura e Desporto do município de Mafra, Jamines Emanuele Henning, e o excelentíssimo senhor prefeito do município de Mafra, Emerson Mas. Senhora vereadora do município de Mafra, Dircilene Dietrich Pinto. Para compor o dispositivo de autoridades, convidamos o senhor chefe da Polícia Rodoviária Federal, aqui no município de Mafra, Cleomar Rodrigues da Luz. Senhor delegado Wagner Valdivino Meireles, neste ato representando o delegado regional de polícia aqui do município de Mafra, Nelson Vidal. Também compõe a mesa de autoridades o senhor Sargento Prestes, neste ato representando o senhor Major do Corpo de Bombeiros do município de Mafra, Edmilson Dufek. Senhora diretora do Colégio Estadual Cívico-Militar, doutor Ovande do Amaral, do município de Rio Negro, Isabela Alves de Souza. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos a todos e todas para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro.
As autoridades, por favor, fiquem à vontade para ocupar seus lugares. Nós ainda registramos e agradecemos a presença do ilustríssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Mafra, Jason Quitschel. Senhor Cabo da Polícia Militar, Marcelo Jankowski, instrutor do PROERD, neste ato representando o Tenente-Coronel da Polícia Militar aqui no município de Mafra, Givanildo Rodrigues. Senhor Diretor da Cultura aqui no município de Mafra, Hernani Quitschel Neto. Senhor Vereador do município de Mafra, José Adir Uldich. Também registramos a presença do vereador do município de Mafra, Rafael Augusto Cavalheiro. Senhor vereador do município de Mafra, Jonas Aide. Senhor vereador do município de Mafra, Wagner Grossel Ramos de Oliveira. Ainda registramos a presença do senhor vereador do município de Mafra, Valdemar Ruening. Senhor vereador do município de Mafra, Mário Skonieski. Vereador do município de Mafra, David Roeder. Também registramos, agradecemos a presença do vereador aqui do município de Mafra, Jonas Dentista. Vereador do município de Itaiópolis, Edson Silva, popular Tibão. Registramos também, agradecemos a presença do vereador do município de Major Vieira, Leandro Castro. Senhor assessor parlamentar Jefferson Lopes, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado estadual Sargento Lima. Também registramos a presença da senhora presidente da Associação de Moradores Vila Solidariedade, Amovis, senhora Alaides Taborda. Senhora secretária executiva Juciliana Zexkowski, neste ato representando o senhor presidente da Associação Empresarial do município de Mafra, a ACI Mafra, Anderson Christian Lukov. E também registramos a presença da senhora proprietária do jornal Diário de Mafra, Elisângela Schulk, e do senhor vereador aqui do município de Mafra, Abel Bicheski. Muito bem, senhoras e senhores, neste momento, o cerimonial convida o excelentíssimo senhor deputado estadual Marcos da Rosa, proponente desta audiência pública para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma ótima audiência, uma boa noite. Muito boa noite a todos. Satisfação estar aqui em Mafra e poder receber a cada um de vocês. Estou muito feliz, porque essa audiência está muito prestigiada. Eu, vereadora Dirce, participo de algumas reuniões em algumas escolas e, infelizmente, a gente vê a baixa participação da comunidade escolar e até o interesse, o baixo interesse da população no que diz respeito às reuniões relativas à educação, mas aqui em Mafra eu estou muito feliz e já quero, depois de agradecer ao nosso cerimonial, agradecer à vereadora Dirce, a quem quero cumprimentar com muito carinho, porque é ela que fez toda essa articulação. E após cumprimentar a vereadora Dirce, eu quero cumprimentar também os demais membros aqui da mesa, a diretora de educação, que representa aqui também o nosso prefeito municipal, a Sandra, o senhor chefe da Polícia Rodoviária Federal de Mafra, Cleomar Rodrigues, também o delegado Wagner Meireles e o sargento Prestes. Eu acredito que muitos de vocês já saibam que esqueci aqui, eu até tinha separado, porque eu estou muito ansioso para ouvir a senhora. A senhora, que é a dona Isabela Alves, que é diretora da Escola Cívico-Militar do município de Rio Negro, né? A Escola Militar Doutor Ovande do Amaral. Estou ansioso para ouvi-la, porque as notícias são muito boas em relação à escola ali em Rio Negro. Eu acho que nada melhor do que o testemunho daquilo que está acontecendo nas unidades já implantadas. Por isso, o anseio da população em querer
matricular os seus filhos em uma escola cívico-militar, e o anseio também dos políticos, dos vereadores, enfim, dos representantes da população de muitos municípios que têm entrado em contato conosco para solicitar uma audiência pública para posteriormente, em parceria após a aprovação de uma lei na Câmara Municipal de cada município, poder implantar uma escola cívico-militar. Eu não sei se todos sabem, mas nós demos início, na semana passada, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, demos início a uma frente parlamentar de apoio às escolas cívico-militares, tanto para apoiar, para ouvir a direção das escolas, ouvir a comunidade escolar, portanto, apoiar as já existentes, mas muito mais do que isso, poder apoiar e ajudar aquelas comunidades, as cidades que querem também implantar uma escola cívico-militar. Muito se tem discutido acerca da educação no Brasil. É de notório saber a proeminência desse assunto para a vida em sociedade e construção de um futuro melhor para a nossa nação, e a respeito disso, fazendo uso da frase do sábio filósofo Pitágoras, que diz: educai as crianças e não será necessário punir os homens. Entretanto, o que temos visto nos últimos anos no Brasil é um cenário de descarrilamento generalizado no que diz respeito à educação em todos os sentidos, com alto índice de evasão escolar, aquelas pessoas que, infelizmente, aqueles alunos, aquelas crianças que abandonam as escolas, alto índice de agressão física, verbal e patrimonial, que é o quebra-quebra que acontece em muitas escolas. Ainda essa semana eu recebi um professor de matemática de um dos nossos municípios, e ele me disse o seguinte: deputado, é insuportável, está muito difícil, porque muitos alunos chegam com todos os problemas, com muitos problemas, e um desses problemas é a falta de um referencial na família, de uma base familiar. Então essas crianças chegam com todos os problemas, e nós, professores, que temos que resolver, nós temos que arcar com todo esse trabalho. Então ele estava lá meio que pedindo socorro para mim, e ficou muito feliz com o lançamento da Frente Parlamentar de Apoio às Escolas Cívico-Militares, e ele vê, assim como muitas pessoas certamente, vê nesse projeto uma possibilidade de amenizar o problema que ele enfrenta e que muitas pessoas enfrentam também. Então, infelizmente, hoje nós vimos também, além dessa violência, baixas médias no INEP, especialmente em regiões de vulnerabilidade social. Contudo, o ambiente escolar deve ser propício para o desenvolvimento e formação de seres humanos melhores para a sociedade que virá nos anos seguintes. A proposta da Escola Cívico-Militar é uma resposta ao cenário atual da educação no nosso país, muito diferente do que muitas pessoas que não concordam com esse projeto, pretensamente eles pregam. Não se trata de uma questão de militarização das nossas crianças ou dos alunos, mas sim um método de coparticipação da gestão da escola entre os civis, ou seja, professores e diretores, e os militares da reserva. Não é isso, diretora? Perfeito. Perfeito? Essa modalidade de gestão compartilhada não irá tirar de forma alguma os professores da sala de aula. É um ledo engano quem pensa dessa forma. Não é essa a intenção, nem sequer os diretores. Apenas irá colocar os civis e os militares lado a lado, cada um com as suas atribuições no dia a dia do aluno, gerando valores aos educandos. Os valores consagrados deste modelo educacional são, além de outros, civismo, dedicação, excelência, honestidade, respeito. E antes que alguém diga que a escola não é lugar de formação de valores, onde será? Claro que principalmente na família, mas na escola também. Hoje, em todo o Brasil, já são mais de 200 escolas cívico-militares atendendo cerca de 120 mil alunos, tendo mais de 350 municípios na lista de espera. Eu pergunto para vocês, vocês entram numa fila para esperar alguma coisa ruim? Certamente não, né? Vocês querem, fazem questão voluntariamente,
vocês só se colocarão em uma fila para participar de algo que realmente vocês acreditam. Então, vejam, 350 municípios na lista de espera. Devemos ressaltar que ninguém entra, até está escrito aqui, numa fila para esperar alguma coisa que não é boa. Isto apenas demonstra que este modelo educacional já vem sendo uma referência no Brasil, e ao observarmos os dados apresentados pelo próprio MEC, veja, nós não estamos aqui falando de algo que não está comprovadamente, que não teve êxito, nós estamos apresentando algo que é exemplo, e nós temos aqui, como eu disse, repito, estou ansioso para ouvir a diretora que faz parte desse projeto vitorioso e que realmente vai servir de exemplo para todos nós nesta noite aqui. Em uma pesquisa, preste atenção, em uma pesquisa com cerca de 25 mil pessoas da comunidade escolar, constatou-se que nos locais onde foram implantadas estes modelos de escolas, a violência física foi reduzida em 82%. Isso está lá no site do MEC. A violência verbal diminuiu em 75%. Violência patrimonial diminuiu em mais de 80%, 82%. A mesma pesquisa constatou que a evasão escolar diminuiu em quase 80%. Outro dado positivo foi que 85% da comunidade respondeu satisfatoriamente ao ambiente escolar após a mudança para o modelo. Eu pergunto a vocês, eu falei de alguns índices aqui, mais de 80% de melhora em todos os aspectos. Por que algumas pessoas são contrárias? Parece que para algumas pessoas, quanto pior, melhor. Se tudo demonstra, nos locais onde essas escolas, nas cidades, nos municípios, onde esse tipo de escola tem sido implantada, tem mostrado êxito, sucesso, tem mostrado aprovação, inclusive, da população, inclusive segurança no entorno, na comunidade escolar, por que algumas pessoas não querem? Eu, sinceramente, não consigo compreender, talvez alguém nessa audiência pública arrisque a me explicar sobre isso. Outro dado positivo foi que 85% da comunidade respondeu, como eu disse, satisfatoriamente ao ambiente escolar. Podemos trazer como exemplo o Colégio Estadual Beatriz Faria, cívico-militar localizado em Curitiba, no Paraná. Apresentava baixos índices de educação. Em 2019, a comunidade passou pela consulta a respeito da efetivação do programa. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, da escola no ensino fundamental, após 6 anos consecutivos no zero, chegou a 4,5. Repito, após 6 anos consecutivos, no zero, 4,5 no IDEB. Isso não é sucesso? É claro que sim, é um belo exemplo de sucesso. Já no ensino médio, o colégio nunca havia apresentado o índice, agora foi para 3,7, tendo 90% de participação dos estudantes da escola na prova durante o período de pandemia. Por fim, enfatizo que a modalidade da escola cívico-militar não é uma imposição, população de Mafra, que isso fique bem claro, não se trata de uma imposição. Nós viemos aqui participar dessa audiência pública solicitada pela vereadora Dirce, a quem nós queremos agradecer mais uma vez, certamente comunicada e aprovada por todos os vereadores aqui da Câmara Municipal. O próprio prefeito mandou aqui uma representante, e essa proposta, aliás, faz parte do decreto 10.004, decreto federal, de 5 de setembro de 2019, que uma das etapas da implantação desse modelo de escola é uma audiência pública. Então, nós viemos aqui para ouvi-los, para ouvir a população, inclusive aquelas pessoas que são contrárias a esse modelo de educação. Queremos ouvi-los e depois nós vamos poder tirar as dúvidas também das pessoas aqui presentes, para que, de fato, após constatada a vontade da população da implantação de uma escola cívico-militar, obviamente que há um componente político muito importante, porque nós vamos precisar fazer essa articulação através da madrinha desse projeto aqui em Mafra, que é a vereadora Dirce. Vamos precisar
da aprovação do prefeito para que se faça um termo de cooperação. Eu participei na semana retrasada do primeiro seminário de escolas cívico-militares em Brasília, promovido pela ABMIL, a Associação Brasileira de Apoio às Escolas Cívico-Militares, e lá foi explicado tudo certinho. Essa ABMIL, ela já tem convênio e esse termo de cooperação com alguns municípios, então há necessidade da aprovação de uma lei na Câmara Municipal, ser firmado através desse projeto de lei, um termo de cooperação da ABMIL com o município, porque esse decreto, eu repito, 10.004, ele traz essa possibilidade de formar convênios com empresas privadas sem fins lucrativos, ou seja, com associações sem fins lucrativos. E após isso, então, é possível aqui em Mafra nós instalarmos uma escola cívico-militar. Muito bem, eu gostaria, após esse breve comentário, poder ouvir as pessoas que estão aqui na mesa e a nossa assessoria da ALESC certamente já vai posteriormente solicitar, perguntar aos presentes quem quer se manifestar. Obviamente que eu já fui alertado aqui pela nossa assessoria que nós não podemos passar de 1h30, então nós vamos estabelecer aqui o tempo de 3 minutos para as pessoas que vão se manifestar. Obviamente que nós vamos tolerar um pouquinho a mais, né? Uns 10 segundos a mais. Um tempinho a mais nós vamos tolerar, tá bom? Mas nós queremos ouvir o máximo de pessoas possível aqui. E a primeira pessoa que nós queremos ouvir, até fazendo jus, né, ao trabalho, ao empenho que ela teve em convidar a cada um de vocês para participarem dessa audiência pública, é a vereadora Dirce. Ok? Gostaríamos de ouvi-la, portanto, pode falar aqui mesmo da tribuna, como a senhora achar melhor. Acho que é da tribuna. Boa noite. É uma alegria, uma satisfação estarmos participando dessa audiência. Inicialmente, quero dizer boa noite ao nosso nobre deputado, né, cumprimento a todos que compõem a mesa, né, cumprimentando o vereador Rafinha, que faz parte da mesa diretiva da Câmara, também cumprimento a todos os vereadores aqui presentes, né, e a todas as demais autoridades que fizeram jus a esse convite, né, a esse convite da Câmara de Vereadores. Eu falo que foi uma parceria, deputado. Né, nós tivemos a ideia, levamos na Câmara, conversamos com os vereadores, todos aprovaram, né, de estarmos juntos, lutando por uma escola cívico-militar no município de Mafra. Então, entramos em contato com o deputado, que prontamente, né, nos atendeu a esse anseio da comunidade de Mafra. Eu falo que nós, vereadores, nós representamos, cada um de nós representa uma parcela da comunidade, uma parcela da população rio-mafrense, mafrense nesse caso. Então, se nós todos juntos entramos num acordo de que seria bom para o município, então a gente vai fazer as tratativas corretas para chegarmos a esse objetivo, alcançarmos esse objetivo. E esse é o primeiro passo, como o deputado relatou. É o primeiro passo, essa audiência pública, para que, então, nós possamos ir em busca do segundo e terceiro passo, até que, efetivamente, tenhamos uma escola cívico-militar no município de Mafra. Quando alguns munícipes nos procuraram e trouxeram à tona essa necessidade, esse desejo, prontamente fomos às pesquisas e encontramos os dados no MEC, assim como o deputado relatou, e eu falo para os senhores,
a Isabela, já desde o ano passado, né, Isabela, eu já tinha, retrasado, né, Isabela, eu já tinha sentado com ela e perguntado, feito várias perguntas para ela, como que é, Isabela, como que a gente pode fazer, e ela me deu algumas orientações, e a gente foi conversando com a população e viu que esse desejo vinha da população também, então eu falei, não, vamos juntos, vamos conversar com os vereadores e juntos nós vamos lutar por isso, pelo município de Mafra. Eu acredito que a escola cívico-militar, ela vem para agregar, para ter mais uma opção para a população mafrense. Não é obrigatório, não vamos obrigar que todas as escolas sejam cívico-militares, não vamos obrigar que todas as crianças estejam matriculadas, mas a família que se sente confortável em colocar o seu filho na escola cívico-militar, ela vai optar por isso. Por exemplo, o meu filho iniciou o ensino médio agora, esse ano. Onde ele está? Na Escola Ovando do Amaral, na Escola Cívico-Militar. Né? A minha sobrinha também foi lá para a Escola Cívico-Militar. Por que, Dirce? Em Mafra não tem escola boa? Tem escolas muito boas, porém, era o desejo nosso, da nossa família, que o nosso filho fizesse parte de uma escola cívico-militar. Então, é isso que vai ficar exposto para a população. Você quer que o seu filho estude lá? O seu filho quer estudar lá? Beleza. Se não quer, a gente respeita também. Nós não estamos aqui numa audiência pública para gerar brigas ou discussões. Nós estamos aqui para um debate sadio, de ouvir a opinião da população também. Nós estamos aqui como representantes da população, e nós somos favoráveis. Porém, a gente sabe que há distintas opiniões com relação a essa temática. E nós estamos aqui nessa audiência pública para participar desse debate sadio de ideias. Então, eu também estou ansiosa para que a Isa possa passar aqui os dados da escola que foram alcançados, né? Que são muitos, e é muito bom. E eu quero também, nessa noite, me colocar à disposição de todos vocês que estão aqui, de quem está nos acompanhando, irá nos acompanhar. Após isso, né, após essa audiência, também estar à disposição de toda a comunidade, de toda a população, a Câmara de Vereadores, né, todos os vereadores à disposição, para que a gente possa ouvi-los. Né? Tem muitas pessoas que estão acompanhando, ou que irão acompanhar, não têm, às vezes, um conhecimento sobre o que é a escola cívico-militar. Então, nós estamos proporcionando que você possa conhecer um pouquinho mais, para, posteriormente, você poder tomar o seu posicionamento, a sua decisão com relação a esse projeto, que, com certeza, vai agregar para o bem para o município de Mafra. E é isso que nós lutamos, que o município de Mafra cresça em todos os sentidos e seja um sucesso. Muito obrigada. Boa noite a todos. Nós é que agradecemos, vereadora Dirce, repito, pelo seu empenho em fazer, em promover, em convidar as pessoas para essa audiência pública. Eu quero que o Matheus Augusto fique de pé, por favor. Matheus Augusto é meu assessor jurídico na Alesc, inclusive ele participou conosco do seminário de escolas cívico-militares promovido pela ABMIL em Brasília. São tantos pedidos, Dirce, tantas pessoas ligando para nós do Estado, querendo uma reunião, uma audiência pública e falando sobre esse assunto, que eu precisei designar um assessor para atender essa demanda. Então, o Matheus está bem afiadinho também nesse assunto. Qualquer coisa, né, eu gostaria que as dúvidas fossem sanadas aqui, né, publicamente, mas se alguém não se sentir confortável, pode depois consultar a mim ou até mesmo a minha assessoria jurídica aqui pelo Matheus. Eu gostaria também que as pessoas que desejarem se inscrever para falar hoje aqui, procurasse a Lívia. Levante a mão, por favor, acene. A Lívia, é servidora da Assembleia Legislativa, está aqui para orientá-los também. Quero agradecer a presença do assessor do deputado federal Ismael dos Santos, ex-deputado estadual, que é o Cláudio, que está lá atrás, assessor. Eu nem era deputado estadual ainda, embora já estivesse eleito, e fui ajudado pelo deputado Ismael dos Santos, que solicitou uma audiência pública para o município de Uruçanga. Foi um sucesso lá. E no final da audiência pública, o clamor dos pais e das pessoas presentes era o seguinte: nós queremos, prefeito, porque o prefeito estava presente, nós queremos
para amanhã já essa escola cívico-militar aqui em Uruçanga. Então, foi um clamor assim, muito interessante, todas as pessoas concordando, querendo uma escola cívico-militar. Agora nós queremos ouvir a diretora de educação, que representa aqui o prefeito municipal de Mafra, a senhora Sandra Sabatic. Por favor, a senhora tem o tempo e a oportunidade. Então, em nome do nosso excelentíssimo prefeito Emerson Mas e da nossa secretária de Educação, Jamine Emanuele Ening, eu estendo a todos o nosso boa noite. Então, acolhemos o deputado aqui na nossa cidade e cada um de vocês que representa uma parcela da população neste ato aqui. Então, eu desejo que nesta noite prevaleça a parcimônia, a razão, que cada um seja ouvido e respeitado nas suas falas, nas suas opiniões, né? E seguindo os moldes democráticos e justos que a vontade da população, dos cidadãos, daqueles que representam o povo, seja ouvida e seja respeitada. A Secretaria de Educação, é claro, está aberta para acolher tudo aquilo que venha somar, que venha melhorar, que a qualidade da nossa educação seja ainda melhor, né? Se a escola cívico-militar for para somar, para melhorar, como o deputado expôs, resgatar valores, que envolva a família em todos os segmentos da escola, que nós tenhamos escolas melhores, por que não, né? Então, a Secretaria de Educação está aberta a tudo que venha somar. Então, se esse for a vontade de cada um, né? Claro que a gestão está aberta a tudo isso. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, diretora. Transmita os nossos cumprimentos ao prefeito Emerson, e certamente é como a senhora explicou, de forma democrática. Nós queremos ouvir também o senhor chefe da Polícia Rodoviária Federal de Mafra, senhor Cleomar Rodrigues da Luz. Por gentileza. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o nobre deputado, comparecendo à nossa região, uma satisfação recebê-los, e cumprimento as demais autoridades, cumprimentar o público presente. Foi uma palavra muito especial, inicial, do nosso deputado, que explicou muito bem como funciona esse programa, que pode trazer muitos benefícios para a nossa sociedade. Eu, como servidor da segurança pública, prezo muito pela segurança de todos e principalmente das nossas crianças. Então, o nosso futuro está representado nas escolas e a nossa função primordial é que todos, né, tenham total tranquilidade para continuar os seus estudos de maneira clara. E, para isso, a gente precisa mesmo que isso seja debatido aqui democraticamente, cada um decida, e que a melhor alternativa seja repassada para o nosso município. Então, a Polícia Rodoviária Federal também, como instituição, está presente aqui e vai respeitar a decisão de todos, e juntos tenho certeza que a gente vai tomar a decisão mais correta. Obrigado. Muito obrigado pelas considerações. Queremos ouvir também o delegado Wagner Valdivino Meireles, por gentileza. Primeiramente, eu quero cumprimentar o nosso deputado Marcos da Rosa, que preside essa mesa, e, em seu nome, estender os cumprimentos a todas as autoridades aqui presentes. Também quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes, os pais, as mães, as pessoas que estão interessadas, as autoridades, e dizer que nós, da Polícia Civil,
principalmente aqui de Mafra, nós temos uma visão bem positiva sobre essa proposição de se implantar em Mafra uma escola cívico-militar. A nossa visão, ela tem também os nossos valores, que é a hierarquia, a disciplina, a questão da honestidade, e eu posso dizer que tudo isso contribui positivamente para a formação do cidadão. Eu estudei sempre em escola pública, tive formação policial militar por 12 anos, e posso dizer que toda a minha família também se baseia na hierarquia e disciplina e nos favorece a ter uma visão melhor da sociedade. Nós começamos com uma hierarquia dentro da nossa própria casa. Pai, mãe, irmão mais velho. Nosso local de trabalho sempre tem um chefe, um líder. A nossa sociedade sempre tem alguém que nos representa e não temos como deixar de lado esses valores importantes. Outra questão também, deputado, que nós observamos, que quando as crianças, os adolescentes, eles têm um referencial positivo, têm um referencial em autoridades, de moral, nós percebemos que isso facilita o desenvolvimento deste adolescente e dessa criança. Quando criança, falando um pouco da minha história rapidamente, observava as autoridades e aprendia a admirar os nossos símbolos, admirar as nossas autoridades, respeitar a nossa organização e sempre procurar mudar dentro do nosso próprio sistema. Então, quando eu ouço que essa implantação de uma escola com um modelo diferenciado em Mafra, ela está em estudo, isso é muito bom. Então, do ponto de vista da Polícia Civil de Mafra, trazendo a opinião dos nossos delegados ali, nós temos a opinião favorável a esse tipo de ensino aqui na nossa cidade. Obrigado. Muito obrigado, delegado. O seu depoimento é muito importante, porque o senhor foi muito claro também na sua opinião. A audiência pública, ela também pretende, ela tem essa finalidade de ouvir a opinião, e quando essa opinião fica muito clara, isso é muito importante para nós. É claro que eu sou suspeito em falar, eu sou um entusiasta, né? Enfim, sou coordenador da Frente Parlamentar de Apoio às Escolas Cívico-Militares, então eu não posso ser contrário, evidentemente. Porém, eu quero dizer para vocês que eu visitei já algumas escolas. Eu tive 3 mandatos de vereador em Blumenau, fui 2 vezes o vereador mais votado lá, já fui presidente da Câmara, prefeito em exercício, e uma das minhas características é realmente esse contato com as escolas, especialmente a fiscalização daquilo que está sendo ensinado, aquilo que está acontecendo no ambiente escolar. Então, visitei muitas escolas e também algumas escolas cívico-militares. É impressionante ver o depoimento das crianças, dos professores e dos pais. Há depoimentos de alunos que ninguém mais dava jeito. Os pais não aguentavam mais, sabe, aquela influência negativa, enfim, a falta de respeito, não compreendiam o que significava hierarquia, em respeito aos pais, aos professores. E a escola cívico-militar foi muito importante na formação, na contribuição, na formação do caráter dessa criança. Então, isso é muito importante. Eu gostaria muito de deixar aqui a sugestão para vocês que ainda não visitaram, se de repente tem alguém aqui que ainda não visitou, que pudesse visitar uma escola cívico-militar. Gostaria de ouvir também nesse momento o sargento Prestes, por favor, que é do Corpo de Bombeiros do município de Mafra. Boa noite, deputado. Boa noite, vereadora, as autoridades, os munícipes que estão presentes aqui. Sou o sargento Prestes, meu pai também já era do bombeiro, então eu já venho com uma questão militar, como o delegado falou, já quase na veia, né? Hoje eu represento a corporação, represento o Major Edmilson do FEC, comandante da 4ª Companhia de Bombeiros Militar de Mafra, e também, fardado, represento a Corporação de Bombeiros do Estado. Os pontos são somente pontos positivos, né? Que a gente conseguiu ver na fala do deputado. A corporação, então, é favorável à instalação de uma escola cívico-militar, já pelas questões de hierarquia e disciplina, não porque uma escola será militarizada, mas sim pela hierarquia e disciplina que tanto nos falta
ao ver aí, se nós olharmos aí para fora, nós vemos que falta um respeito, né? Principalmente com os professores, né? Alguns dias atrás, vemos mais uma tragédia ocorrendo numa escola em São Paulo, né? Então, tirando a minha farda, tirando o meu como agente público estadual, como pai, eu gostaria muito que essa escola se instalasse aqui em Mafra, porque eu tenho esses preceitos e os objetivos para os meus filhos também, tá bom? Que nós possamos existir em conjunto, já falado de forma coerente, com paciência, ouvindo a todos, que todos temos opiniões e pensamentos diferentes. Boa noite a todos. Muito obrigado também pelo seu depoimento, muito importante, porque também deixou muito clara a sua opinião. Deixando um pouquinho também de lado a questão política, né, do político Marcos da Rosa, do deputado Marcos da Rosa, como pai, infelizmente eu ainda não consegui colocar nenhum dos meus filhos numa escola cívico-militar, porque é muito concorrida. Está aqui conosco a Esther, que é a minha filha mais velha. Levante a mãozinha lá, filhota. Mas em casa eu sou meio exigente também. E eu tenho, além da Esther, que está com 23 anos, o André, que tem 17 anos, e a pequena Eloá, com 4 aninhos. Talvez a Eloá eu consiga colocar numa escola cívico-militar. Diretora, chegou a sua vez. Então vamos ouvir nesse momento a diretora do Colégio Estadual Cívico-Militar, doutor Ovande do Amaral, do município de Rio Negro, a senhora Isabela Alves de Souza. Boa noite a todos. Cumprimento, então, o deputado Marcos, né? Ele falou que é de Blumenau. Também residi 15 anos em Brusque. Que legal. Estudei com o Prudêncio, que o pai dele fez as urnas eletrônicas, então me senti em casa. Então, me sinto extremamente lisonjeada em compartilhar a experiência que eu tive. O Colégio Cívico-Militar ele foi implantado, então, em 2021, no estado do Paraná. Somos em 192 escolas. Em Rio Negro, nós somos em 2. Houve uma consulta pública, eu não sou da comunidade do Ovande do Amaral, mas fui passando em testes. Então, para mim, assumir na direção, eu tive que passar por vários testes, e o meu último foi uma entrevista, né, propriamente com o secretário da Educação na época, o Renato Feder, que hoje é secretário da Educação do Estado de São Paulo. O Colégio Estadual Dr. Ovande do Amaral, quando eu entrei, então, ele tinha uma média ali de 380 alunos, e como nós estávamos retornando da pandemia, eu estava mais ou menos com 200 alunos evadidos. Então, a gente começou numa busca constante, começamos a fazer o resgate, e fora o treinamento que eu tinha. Então, o diretor, além de todas as atribuições financeiras, pedagógicas, a gente tem um treinamento. Então, eu ainda estou sem o militar, mas eu sou chefe escoteira. E como chefe escoteira, eu sou um general lá. Então, no meu treinamento, eu tenho a patrulha escolar, o sargento Schellbauer e o cabo Kuntzen, eles vão lá e me orientam como fazer a formatura. E aí, no ano retrasado, quando nós fomos entregar os uniformes, porque os uniformes eles ganham, eu convidei a vereadora Dirce, ela ficou encantada, porque em pouco tempo ela viu a diferença da postura deles. Então, a formatura é um momento muito especial. Então, nós começamos às 6h50 da manhã e vamos até 12h15. São 6 aulas e 50 minutos. E, à tarde, iniciamos às 12h50 e terminamos às 18h15. São 6 aulas. Uma dessas aulas é uma disciplina muito importante que nós chamamos de cidadania e civismo. Ali que a gente vê a questão do resgate, do patriotismo, da educação. Então, automaticamente, quando a gente entra na sala de aula, na própria formatura, qual é o conceito que está lá no manual dele, do aluno? É dizer, bom dia, senhora diretora, bom dia, senhor professor. Né? A postura deles muda. Então, é muito automático. Então, quando a gente dá o comando lá na frente, que o sargento explica e eu tento manter, no início, houve resistência? Muito pouco,
mas a gente viu muita diferença no comportamento. Então, o que eu soube da comunidade a qual eu não fazia parte? Era uma comunidade com índice muito grande de drogas, violência, e eu percebi que, quando eu entrei lá, eles ficavam esperando os ônibus todos fora, são 8 ônibus só no período da manhã. E eu percebia que circulavam algumas pessoas indevidas, eu não tinha um controle. Falei, não, então vamos fazer toda uma mudança. Então, a gente faz a mudança desde a saída, eles saem enfileirados, saem em ordem, sai por ordem dos ônibus que chegam, das vans que os pais vêm buscar. E, com isso, a gente conseguiu ter um controle. Então, hoje, nós não temos mais nenhum índice de violência. Se você entrar hoje no colégio, você diz, está tendo aula? É inacreditável, porque eles têm a concentração. Então, qual que é o foco agora, já que a gente tirou a violência, já que a gente já tirou a questão das drogas? É o foco na educação. E aí a gente tem muitas oficinas, principalmente em redação. Então, o nosso índice lá saltou. Nós nunca ganhamos prêmio algum nessa comunidade do Dr. Ovânio do Amaral. E, voltando de uma pandemia, onde os alunos tiveram muitas dificuldades, porque estudar online, estudar somente por um pedaço de papel sem uma explicação, era um desafio muito grande. Como que vamos nos sair no IDEB? Porque nós somos muito cobrados por índice. E, para o meu espanto e minha alegria, claro, né, e você tem que ter 80% de alunos frequentes no dia da prova do SAEB. Nós tivemos quórum, o que nós não tínhamos tido um ano anterior, a qual não era diretora, e fechamos com uma média de, então, 6,3. Eu fiquei em 5º lugar das 138 escolas da região metropolitana sul. No estado do Paraná, nós ainda temos um diferencial, nós temos 5 escolas CEIM. O que é CEIM? Ela é governada pelo Exército ou pela Marinha. Esses diretores já fazem o treinamento diretamente lá em Brasília. Nós, por exemplo, agora nós temos uma oficina propriamente diretiva com os militares. Então, vai o diretor-geral e vai o diretor militar. Mas, como eu não tenho, eu tenho todas as funções. Ali nós temos os fatos observados, negativos e positivos. Então, é um componente que nós chamamos de uma nota, ele começa com a nota 5. Se ele canta o hino nacional, é gentil, ele vai atribuindo notas. Toda nota é 0,25, 2, depende da atribuição dele. Se ele é desrespeitoso, não cantou o hino, não seguiu os padrões do cabelo, conforme está no manual, a questão da unha, ele vai perdendo ponto. Né? E, se ele chegar nessa nota de comportamento em 10, automaticamente é atribuído 1 ponto a cada disciplina. Né? Então, assim, são vários destaques. Nessa questão, nós vimos que os índices melhoraram drasticamente em todos os quesitos. Então, hoje, eu digo assim, que eu sou muito feliz em fazer parte da comunidade, mas, com isso, eu tive que acreditar no projeto. É um projeto muito audacioso, mas precisa de muito treinamento. Então, assim, toda semana a gente está fazendo curso, seja online, todo dia a gente é cobrado pelo BI, pelos índices. Então, assim, o cívico-militar é algo desafiador, constante, mas eu me alegro muito com os resultados obtidos hoje. Inclusive, acho que depois vai passar algumas imagens. E, além disso, quero dizer que me sinto muito feliz na comunidade hoje, a qual eu estou, porque eles acreditaram, e ali houve uma consulta pública. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer também é resgatar os professores e funcionários, porque eles são civis, eles não são militares. Já o aluno, a partir do momento que ele faz a matrícula, ele passa a ser militar. Né? Então, a postura dele é diferente. Como eu não tenho militar, né, às vezes eu entro na sala de aula, um está meio escorado, falei assim, cadê a postura de militar? Então, eles já sabem a postura deles, eles sabem como se portar. Inclusive, quando a Dirce esteve presente na entrega dos uniformes, ela ficou espantada com a educação, porque foi um momento que demorou, e eles ficaram em pés, todos bonitinhos. Então, foi assim um momento que a comunidade conseguiu conhecer. Como eu estou ali na cidade vizinha, então eu convido os senhores que têm essa curiosidade em conhecer, de visitar o Dr. Ovânio do Amaral. Então, as formaturas, a gente abre a comunidade para que possa se conhecer. Né? Tem um lado específico para se observar. Então, o lado esquerdo é para os visitantes, o lado direito são professores. Eu, a diretora-geral e o meu diretor auxiliar ficamos atrás da bandeira. Né? E, hoje, no momento da manhã, inclusive, a irmã do Hernani, a nossa comandante lá do 1º pelotão, eles fazem todo o comando, não sou mais eu.
Eu apenas entro no meio deles todo dia arrepiada para cantar o hino nacional. Então, é um momento assim de muita honra, muito orgulho, e fico muito feliz de estar representando hoje a minha comunidade, que acreditou no projeto, gosta do projeto. E, além disso, o que a gente faz? Né? Já que atingimos a nota, atingimos a questão da segurança, a gente agora dá um enfoque maior também no esporte. Então, nós fomos destaque também no esporte, no futsal. Nós fomos para a macro-regional, né, onde os meninos ficaram em terceiro lugar por 1 ponto, não foram para as finais dos Jogos Escolares do Paraná. Então, a gente investe muito nessa questão. Inclusive, o sobrinho do vereador Jonas, né, ele esteve nessa final da macro-regional, ele é nosso aluno lá, assim como a irmã do Hernani. E temos ali o assessor jurídico também da Câmara, o Pedro, né, a mãe dele é minha pedagoga lá, assim como o irmão do Cleomar também é meu pedagogo. Então, o irmão do Cleomar, ele que encanta o meu hino nacional. Ele diz, vamos melhorar a entonação da voz. Né? Então, é muito gratificante ver todos esses resultados. Fico muito feliz e honrada e aberta a perguntas, caso vocês queiram tirar dúvidas, já que eu tenho uma prova viva do que acontece lá na escola. Muito obrigada. Gostaria que a senhora permanecesse aí, até porque tem algumas imagens para serem passadas. Não sei se é possível agora. Equipe técnica, por favor. Então, aqui foi na minha primeira semana, quando eu fiz o estudo de planejamento com os professores. Eu fiz um resgate e eu disse, ser militar é legal. Aqui as entregas, nós fazemos certificados, nós ganhamos a 5ª participação no nosso projeto das entregas, nós estávamos aí na pandemia, mas mesmo assim nós trazíamos os alunos, então, para poder contemplar com as imagens. Aqui as nossas oficinas, o pastor Adonim, inclusive, foi lá fazer uma palestra para nós, então a gente sempre está convidando e capacitando os professores e incentivando, porque eu acredito que pessoas felizes produzem mais. Então, aqui é a nossa formatura no início. Então, né, as formaturas é onde a gente passa os recados, fazemos as homenagens, fazemos os elogios, principalmente nas condutas, fazemos os elogios quando são destaques no esporte. Inclusive, eu estou com uma aluna que ela foi destaque no brasileiro no judô. E depois nós cantamos os hinos e aí eles saem em fileira para ir para a sala. Aqui é um sábado letivo que a gente também fez. A gente chamou, então, o grupo escoteiro para ensinar a comunidade que o militar é legal. Nós temos também a Semana da Deficiência Múltipla, então, assim, nós temos muito... Hoje eu estou com 5 alunos autistas, e eu percebi que os alunos autistas gostaram bastante, inclusive dia 2, é Dia da Consciência, né, Mundial do Autismo, e eles gostaram muito porque há uma rotina. Então, eles se identificaram e a gente fez toda uma produção. Então, a gente faz um ambiente todo específico para cada área, para que eles se sintam bem. Aqui nós fazemos também o projeto do reciclável, né, na comunidade, a gente faz esse resgate, e com que a gente junta dinheiro, compro flores, grama, eu tirei umas salas de madeiras e fiz um jardim para eles. Então, aqui é o nosso projeto do reciclável, que a gente tem em parceria, então, com a EVL Metais. Aqui as nossas atividades que a gente faz na sala de recurso. Aqui a nossa formatura é diária, então todo dia a gente canta, então eu canto 2 vezes por dia o hino nacional. Aqui são os alunos num projeto, então a gente desenvolve bastante parceria com palestras. Aqui nós temos, então, a parceria com o grupo escoteiro, então eles também vão lá, às vezes me ajudam a plantar flor, a pintar uma parte, porque a gente acredita que é um ambiente bonito, com flores, e eles adoram a escola. Tem gente que diz assim, ó, não tem um projeto para mim ficar de tarde aí. Então, eles gostam de ser monitor, gostam de estar na escola. Aqui eu plantei um pau-brasil como um símbolo, um marco do cívico-militar, né? Não só porque eu sou professora de história. Aqui as salas de madeiras que, então, a gente tirou e transformou num jardim. Então, a gente faz sempre uma inauguração, convidamos a comunidade para mostrar tudo o que está sendo modificado. Então, a escola, eu digo que ela se transformou nesses 2 anos e 3 meses com o Colégio Cívico-Militar. Aqui a gente sempre convida alguém também para falar sobre inclusão. Aqui nós chamamos uma instrutora de Libras.
Aqui nós tivemos a Semana do Trânsito, então, em parceria com a nossa patrulha escolar, e eles escolheram o Vande do Amaral porque os alunos atendiam o comando, e lembrando que essa rua é a Rua da Madenha, ela é bem movimentada, então foi um sucesso a nossa Semana do Trânsito. Aqui, então, é o nosso uniforme, né, que eles ganham uma calça, uma jaqueta, um moletom, 2 camisetas, e eles também ganham a farda. Aqui foi o dia da entrega, então, dos uniformes e das fardas. Nós fizemos, então, lá no nosso ginásio, onde a vereadora Dirce se fez presente. Aqui é o momento que a gente contempla e a gente visita, e eu faço as observações em sala de aula do professor, e depois eu dou um feedback, né, com os pontos de atenção. Aqui a gente sempre dá um prêmio para quem atinge a maior frequência, a gente faz uma semanada de pizza. Quando nós recebemos os computadores para as nossas plataformas, que nós temos hoje 7 plataformas no Paraná, Redação Paraná, Inglês Paraná, temos o Edutec, o Quizzes, e temos o Matific e o Método CAM. Aqui a gente faz algumas atividades extracurriculares. Aqui é uma atividade de física com o professor Ederson Witt. Então, ele está fazendo... ele trabalha bastante na questão do laboratório também, e ele hoje é responsável também pela nossa robótica, que vai ser implementado esse ano. E quando eu cheguei no colégio, eu digo que o colégio assim estava precisando de muitos reparos. Então, eu comecei pelo jardim, porque eu acredito que uma escola bem apresentada, os alunos se sentem bem. Então, nós pintamos toda essa área ali, nós plantamos grama. Hoje é uma outra escola. Aqui foi o início. Aqui mais uma atividade, então, com a professora de língua portuguesa, a professora Maristela. Aqui nós temos mais uma atividade, né, que eles fizeram a geometria molecular, usando balas de goma e palito de dente. Daí nós pintamos o refeitório. Eu falei assim, eu quero a bandeira do Brasil. Então, a gente fez a bandeira do Brasil e eu pintei as paredes de amarelo. Ficou um refeitório muito alegre e eles gostam muito desse ambiente. Aqui também a gente faz muitas oficinas. Eu mesma ali trabalhei a questão do meio ambiente, porque eu tenho uma das minhas 7 pós-graduação em meio ambiente, né? Então, eu trabalhei a questão que foi do meu projeto de TCC sobre questão de resíduos. E a gente também faz o enfoque, né? Por exemplo, a gente tem um multidisciplinar, inclusive o irmão do Cleomar faz parte desse projeto, que a gente fala sobre o Dia da Consciência Negra. A gente trabalha o ano inteiro e depois a gente faz as apresentações. Aqui nós temos parceria, até está aqui minha amiga Ana, né, com o Senar. O Senar também dá alguns cursos de digitação, eles ganham alguns kits. Aqui nós tivemos um dia com o Senac, né, um simulador de idosos que a gente fez com o ensino médio. Aí a gente pintou a quadra, né? Daí a gente desenhou uns bonecos, desenhamos o símbolo do nosso colégio, então para deixar a quadra também um pouco mais agradável. Aqui nós também fomos contemplados então com o programa Infratec. Então, cada vez que o meu índice aumenta, eu ganho prêmios. Por exemplo, agora eu ganhei 11 netbooks da Samsung e 11 kits robóticas. Teve escolas que ganharam 3, 4, então é tudo por índice também que a gente ganha premiação. Aqui a gente recebeu, então, a visita do ingresso do Exército Brasileiro, onde eles fazem palestra também para nós. Nós temos uma parceria bem significativa com eles. Aqui nós tivemos o nosso aluno. Esse menino ele é muito especial para mim, porque todos os anos ele ganha na UBMEP as medalhas e certificados. O Márcio ele se formou no passado, no 3º ano. Essas são algumas das medalhas e premiações dele na UBMEP. Aqui nós fizemos mais uma atividade, também retratada pelos alunos, então, juntamente com a professora de língua portuguesa. Então, ela trabalhou também essas questões de educação especial, que a gente dá bastante ênfase para isso, que nós temos, inclusive, 3 alunos cadeirantes. Aqui nós temos mais um trabalho de química com a professora Jordana, né, que foi sobre ácidos e bases. Então, nós também temos um laboratório de química.
Aqui a gente fez uma atividade extracurricular como prêmio. Então, eles ganham prêmios por semana, conforme algumas situações. Que nem semana que vem eles vão começar com a premiação. Até o Marcos está aqui presente, não era para ele saber. Então, a turma que atinge o maior número de frequência, a gente vai fazer uma sessão filme baseado no contexto histórico que o professor estiver trabalhando. Então, mais atividades extracurriculares. Aqui a gente fez uma pintura sobre valores, que é o que enfatiza muito o cívico-militar. Tivemos também a presença, a parceria com a Celesc, que levou o Papai Noel, porque nós temos muitos alunos carentes no período da tarde. Então, eles foram descrevendo o que eles queriam, porque lá tem que ser sapato fechado, então eles ganharam tênis nesse momento. Aqui mais um estudo e planejamento, inclusive nesse dia o Hernandes esteve presente, né, nos contemplando lá com a sua música. Aqui, então, nós temos a questão, os pais às vezes vão falar das profissões, que são atividades também extras, mas dentro do currículo do professor. Ali o nosso refeitório estava feio, daí eu tive a ideia, então, de eu mesma pintar, peguei tinta de quadro negro, e desenhei algumas palavras, desenhei alguns pães para deixar a entrada do refeitório onde eles pegam o lanche mais agradável. Aqui a reunião de pais, nossas reuniões de pais sempre são muito cheias, né? Eles gostam de saber as ordens, os comandos, como é que estão, gostam de dar sugestões. Uma das situações que acontecem nas escolas cívico-militares é que a participação dos pais ela aumenta drasticamente, muito, né? Drasticamente. Esse depoimento eu tenho ouvido de todas as escolas que já foram implantadas. Então, a gente também implementou o Clube de Mães, onde a gente ensina biscuit, pintura em tela, pintura em pano de prato, no contraturno. Aqui a gente faz mural baseado nos conceitos da semana que era o Mundial da Água. Então, a nossa escola a gente mantém-se muito alegre e sempre com ênfase no que a gente está sendo comemorado. Mesmo que tenha ensino médio, que às vezes eles sejam um pouco resistentes a isso, eles acham bem agradável. Eu acho que são essas as imagens. Vamos aplaudir, pessoal. Muito obrigado, diretora. A sua participação certamente enriqueceu esse debate, essa audiência pública. Nós temos algumas pessoas inscritas para se pronunciarem, para falarem. Eu gostaria que viessem aqui à frente, por gentileza, aqui onde está o microfone à minha esquerda. E o primeiro que nós queremos ouvir, eu vou ver se eu vou conseguir pronunciar o sobrenome, senão a vereadora Dirce vai me ajudar, mas é o Marcelo Jankowski, ou Jankowski, que é policial militar. Boa noite a todos. Cumprimentar o nosso deputado, quero cumprimentar a todos. Eu estou aqui hoje não como policial, mas sim como cidadão. Tá? Eu quero passar um pouco da minha experiência como militar nas escolas. Então, eu faço o trabalho como ProERD há 13 anos, já passou, diria, pelas minhas mãos, mais de 5.000 crianças a todo esse tempo. E o que eu percebo nas crianças e nos alunos maiores também? Eles têm, digamos, um amor, alguns até uma adoração, por querer ser militar. Na minha opinião, a escola militar, ela vem a somar um pouquinho mais do que o ProERD já faz. A Polícia Militar tem um programa muito parecido com o Cívico Militar, que é o aluno cidadão. No passado teve na escola do Tenente Ari Rauen aqui, e teve no SEMA também, que vai os policiais lá no início das aulas, a gente fala em entrar em forma, os alunos entram em fila lá e cantam o hino nacional e tudo mais. O que eu posso perceber e contar para os pais? Muitos alunos, ao verem a gente pela primeira vez, eles têm um certo medo e um temor. Porém, com o passar do tempo, isso vai mudando. E eles vão se tornando nossos amigos. Eu encontro, às vezes, muita resistência de alguns pais, principalmente. Ao iniciar o programa, os pais vão lá e perguntam o que o policial está fazendo na escola. Eu explico para eles o programa certinho, que tem um decreto, tudo certinho, que regulamenta. Após a gente explicar e ter essa conversa com os pais, quebra um pouco essa resistência dos pais do policial. Então, eu estou lá na sala,
Eu sempre falo para os alunos, eu estou aqui armado, fardado, eu sou autoridade, mas aqui na sala quem manda é a professora. Eu passo para eles essa informação. Como muitas pessoas já ouvi falar, ao policial, o pessoal do exército vai querer tomar conta das escolas. E é completamente ao contrário. Nós estamos lá para ajudar as pessoas. Então, eu posso dizer a todos, como militar que sou, há 26 anos, que as crianças aceitam o militar na sala, mesmo estando fardados. E para minha alegria, eu tive aqui algumas alunas minhas, que estão aqui, podem ficar em pé, por gentileza, e elas vieram me abraçar quando me viram lá atrás. Então, senhores pais, não vou aqui impor como o nosso deputado falou, mas é uma boa iniciativa. A gente pode colocar, não ordem entre aspas, porque tem algumas escolas, eu confesso para os senhores, eu mesmo, fardado, armado, tenho dificuldade para trabalhar com os alunos. Tá? Que a falta de respeito, a falta de educação é grande. Mesmo eu ali fardado, armado, o policial vai dar um jeito. Não, a gente não pode sair da legislação. Então, a gente segue o que a escola determina. E até mesmo, muitas escolas, às vezes dá um problema lá, é o policial que eles chamam. Às vezes eu estou dando minha aula lá sobre drogas, violência e tudo mais, deu uma briga entre alunos, a diretora vai me chamar lá, vem aqui. Às vezes, nos alunos pequenos do primeiro ano, a diretora me chama lá, Marcelo, sabe que você pode ir na sala tal lá, falar com eles, conversar com eles? Eu vou lá e converso com eles também. Infelizmente, algumas pessoas usam o termo dar um susto. Tá? Então, o policial não está ali, ou o militar não está ali para dar um susto. A gente vai lá e conversa com as crianças. Então, eu sou completamente a favor, eu sou bem suspeito em dizer, mas os pais que tiverem dúvidas, podem procurar a mim, que eu estou aí para responder. Posso quebrar um pouco o protocolo aqui? Eu queria ver se algumas das minhas ex-alunas quiserem vir aqui falar de qual a experiência que eles tiveram, eu como militar na sala delas. Alguém se encoraja? Nenhuma das 3, das 4. Então, seria isso, deputado? Então, pode dizer que o militar está lá para ajudar e não para atrapalhar. Muito obrigado, policial Marcelo, pelo seu depoimento, muito importante. Ele tocou num assunto que eu tentei também enfatizar na minha fala inicial, que, além da Escola Cívico-Militar ser apresentada e implantada de forma democrática, a autoridade na sala de aula continua sendo o professor. A questão pedagógica continua com o professor, o diretor continua sendo o mesmo diretor. Inclusive, quando o militar quer ter acesso à sala de aula, ele tem que pedir licença, autorização do professor. Então, a autoridade na sala de aula continua sendo o diretor, o professor, e na escola continua sendo o diretor. Isso é muito importante, a população saber que o policial está lá para auxiliar a comunidade escolar e, como eu disse, repito, tem dado certo em todos os lugares que tem sido implantada a escola. Vamos ouvir também o vereador do município de Mafra, aqui de Mafra, que é o senhor Mário Skonieski. Por gentileza, vereador, muito obrigado pela sua presença e também por falar aqui, fazer uso da palavra nessa audiência pública. Cumprimentando o deputado Marcos da Rosa, quero cumprimentar toda a mesa já composta, já nominada no protocolo e ao público aqui presente. Deputado, terça-feira eu fiz uma revelação a essa mulher, a Dirce. Já não sou mais o seu admirador secreto. Agora todos já sabem. Porque eu admiro muito o trabalho que ela está fazendo lá na Câmara de Vereadores junto conosco. Trabalho magnífico. E parabenizo este trabalho que você iniciou, colega vereador. Que se iniciou e levou até junto a Alesc para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Deputado, eu parabenizo a Frente Parlamentar por estar à frente desse projeto para dar apoio a nós, mafrenses, a todas as cidades do município, a todas as cidades catarinenses, para poder realmente implantar esta escola cívico-militar. Eu não estudei em escola cívico-militar, mas eu posso
dizer com toda certeza que eu tenho uma experiência de uma escola similar a uma escola cívico-militar. Eu estudei nos anos 80 em um colégio internato em Araucária, Paraná, aonde eu estava escutando a diretora fazer as narrativas a respeito da escola, muita coisa parecida, né? Era um seminário vicentino, e lá realmente se tinha disciplina. É isso que nós achamos que vai ter realmente numa escola cívico-militar, é disciplina. Só para vocês terem ciência, até nós, seminaristas, nós tínhamos hora de leitura, com a obrigação de fazer resumo do livro para ser entregue ao professor de português. Então, veja só, a importância da disciplina para aquele que está estudando. Então, nós temos certeza absoluta que, implantada uma escola cívico-militar aqui no município de Mafra, eu tenho toda certeza que vai ter muitos pais que vão querer que essas crianças participem nessa escola. Eu até tenho dito assim o seguinte: quando eu participei, fiquei 6 anos nesse colégio internato, olha, o que eu aprendi? Aprendi muita coisa boa. Quando de lá eu saí, quando eu estava quase casando, eu disse para muitas pessoas, os colegas meus, olha, um pai deveria ter passado por uma escola dessa para saber educar o seu filho. Então, a importância de uma escola dessa. Eu quero, mais uma vez, parabenizar a ALESC, essa frente parlamentar, parabenizar, Dircelene, pelo teu trabalho. Estamos juntos. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Seu depoimento também é muito importante. Vamos ouvir agora o senhor presidente da Associação de Moradores de Mafra, senhor Gilmar Maiocchi. Boa noite a todos, boa noite ao deputado Marcos Rosa, a todos presentes aí. Falando que eu sou síndico do condomínio Ouro Verde, eu sei a dificuldade da educação das crianças, entendeu? As drogas também, e a escola cívica militar vai ser bem recebido com nós. E o nosso grande apoio, a Dirce também, que o meu pai conhece bem ela, tudo, sempre fala bem dela. Eu estou apoiando a vocês nesse projeto aí. Vai ser bem-vindo em Mafra aí, tá bom? Muito obrigado, é muito importante termos aqui um presidente também de associação de moradores participando dessa audiência pública. Vamos ouvir nesse momento, também está escrito aqui, o senhor Jonas Schutz, que é vereador também aqui do município de Mafra. Me perdoe, vereador, se eu não pronunciei certo o seu sobrenome, o senhor pode me corrigir aí, tá? Fica à vontade. Não, tá certo, sim. Tem só um T a mais, não tivesse o T era Schultz, eu era dono dos calçados das mulheres, eu estava feito, né? Foi um pequeno problema de português. Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo, deputado, ao nosso município. Boa noite a toda a mesa diretora, né, os nossos conhecidos, a nossa vizinha, irmã de Rio Negro. Eu tive o prazer de estudar na Escola Básica Santo Antônio, escola que era regida pelo comando das freiras, né? E desde lá já se aprendia uma disciplina também pelas freiras. Eu tive o prazer também de passar pelas fileiras do Exército, e tudo isso contribuiu e me ajudou a chegar no local, a chegar na vida aonde eu estou atualmente. Sem sombra de dúvida, vai ser uma grande aquisição aqui para o nosso município de Mafra. Eu quero que o senhor leve o nosso abraço, o nosso apreço a toda essa frente parlamentar. É algo muito importante. Eu quero que o senhor também informe a eles que Mafra não quer uma escola cívico-militar. Se o município de Rio Negro tem 2, e é Paraná, nós precisamos pelo menos de mais 5, deputado, sabe? Não existe nenhum tipo de rixa com o município de Rio Negro. Eu achei muito bonito a colocação. Calma, calma, calma.
Eu achei muito bonita a colocação de uma pessoa que esteve na Câmara essa semana e que disse que o Rio não nos divide, o Rio nos une, e é uma verdade. Mafra não vive sem Rio Negro não vive sem Mafra, mas nós precisamos acelerar esse processo para que Mafra também seja contemplada. Parabéns a toda essa equipe. Lembrem-se de nós, porque nós estamos aqui no Planalto Norte, num local conhecido como o Corredor da Fome. Nosso poder aquisitivo aqui já é bem mais baixo. Lembrem-se só nesse projeto e também em muitos outros projetos de que Mafra, o Planalto Norte, está distante da capital, mas também carece muito, como todos os municípios daqui, de muito desse recurso, de muito dessa atenção. Eu queria só deixar, não sei a sequência, mas que o senhor, se pudesse, desse uma breve pincelada o que precisa na estrutura física, quais são as mudanças que existem, no quadro de professores que vão estar presentes, se essa escola é contemplada com mais algum tipo de verbas pelo Ministério da Educação, e algo que me preocupa é no atual sentido em que nós tivemos uma mudança muito grande do nosso sentido de governo, digamos assim, saímos de uma extrema-direita para uma esquerda, como o governo atual está se comportando diante da manutenção dessa situação da escola cívico-militar. Muito obrigado, seja bem-vindo, volte sempre à Mafra, que nós estamos aqui para recebê-lo de braços abertos. A diretora pediu para responder. Caso necessite ainda de alguma fala, a gente complementa. Então, aí sim, elas tinham um contrato até julho desse ano, e a gente estava muito apreensivo com a mudança do governo. Mas o ministro da Educação, ele percebeu que foi algo muito positivo, e ele assinou por mais 2 anos as escolas cívico-militares. Nós recebemos essa notícia no dia que ele assinou, quando nós estávamos em curso em Foz do Iguaçu, o que nos tranquilizou para que a gente continuasse. Só enfatizando ainda, quando eu falei que quando eu entrei tinham lá 380 alunos, hoje eu tenho 800 alunos. Quando eu contemplo a minha comunidade, eu posso abrir para outras. Então, eu abri 3 turmas a mais. Então, hoje eu tenho alunos vindos de Mafra, Itaiópolis e Campo do Tenente. Porque a próxima escola cívico-militar é em Quitandinha, né? Então, só para dizer que aumentou muito, e nós também já temos fila de espera. Eu tenho muitos alunos também que saíram de escolas particulares e vieram para o Evandro do Amaral. Obrigado, diretora. Respondendo parte aqui das perguntas, a estrutura da escola continua a mesma, os professores continuam os mesmos, lógico que, como nós enfatizamos desde o início, é de forma democrática. Então, se porventura algum professor não quiser participar, ele tem a liberdade, e aí é feita a articulação dentro do município, para ele ir atuar em uma outra escola. Mas eu lhe garanto, vereador, se alguém sair, vai querer voltar depois, com certeza. Porque uma das características, uma das mudanças que acontecem nessas escolas é que hoje, inclusive eu falei de um professor de matemática que me procurou na Assembleia Legislativa, e ele disse que ele fica cerca de 15 minutos aguardando os alunos chegarem na sala para que ele possa iniciar a aula. Na escola cívico-militar é diferente. O chefe de turma, ele aguarda com a turma em ordem para apresentá-la ao professor, a escola toda prontinha, a classe toda pronta. Isso é muito bonito, é muito gratificante para um professor, certamente, dar aula numa escola como essa. Então, existe uma parceria do município, inclusive, vereador, quero lhe dizer que ainda nesse mês eu conversei com o governador do estado e também com o secretário de Estado, que é o professor Aristides. E o professor Aristides me deixou muito claro que, se caso for necessário, e a diretora acabou de nos dar uma resposta aqui muito positiva, de que foi prorrogado por mais 2 anos, e algumas pessoas acreditavam que a simples retirada da diretoria da Escola Cívico-Militar do MEC significaria dizer que o decreto tinha sido revogado, o decreto que criou as escolas cívico-militares, mas não é dessa forma, o decreto permanece da mesma forma. Então, o que muda é que a escola recebe um comandante, um subcomandante e alguns monitores de acordo com a quantidade de alunos, de acordo com o tamanho da escola. E eu quero assumir um compromisso com vocês aqui de Mafra. Quero voltar outro dia aqui com a vereadora Dirce, com a senhora diretora, conversar com o prefeito e me colocar à disposição, porque uma das coisas que o município banca é o uniforme.
como deputado estadual, eu quero poder encaminhar verba aqui para o município, talvez, não sei se na totalidade, a gente tem que ver o montante disso, mas eu quero contribuir como deputado estadual, através da vereadora Dirce e dos outros vereadores aqui, contribuir com o uniforme, e aí já ameniza, a carga já fica mais leve, para que o município realmente queira implantar aqui uma escola cívico-militar. É isso, vereador? Queremos ouvir nesse momento também o senhor diretor de Cultura de Mafra, Hernani Quichal. Vocês hoje capricharam nos sobrenomes aqui para mim, né? Cumprimentando a todas as autoridades já nominadas, excelentíssimo senhor deputado, aos vereadores presentes, colegas executivos, autoridades militares, senhora diretora, meu boa noite. Hoje eu quero deixar bem claro que eu não estou falando aqui como membro do Poder Executivo, como diretor, estou falando aqui como um homem muito orgulhoso. Orgulhoso não no sentido de soberbo ou com qualquer tipo de... né? Mas orgulhoso porque eu tenho uma irmã dentro do Colégio Militar. Hoje eu respondo por ela, eu sou responsável por ela. E eu estou cheio de orgulho. Sou um homem afanado de alegria. Até me emociono um pouco, porque eu tenho essa realidade dentro da minha casa. Muitos não conhecem como foi esse processo, mas a Isabela passou junto comigo isso aí, né? A Heloísa, a minha irmã mais nova, esse ano ela completa 15 anos. É um neném que não é mais um neném, ela é uma mulher. E ela passou por muita coisa já. Passou por uma separação. E Isabela lembra bem que nós tivemos alguns problemas no colégio. Ela estava passando por problemas difíceis, a aborrecência chegou, né? E eu tinha uma amiga que corria comigo. Eu não vou dizer 20 quilômetros para não ser mentiroso, mas que a gente corria mais ou menos, corria, né? E a Isabela tinha assumido o Colégio Militar. Procurei ela, encaminhei a Heloísa para lá e comecei a ver mudança na minha casa. E hoje ela não mora comigo, ela mora com a minha mãe, mas quando eu tenho um tempinho assim, eu dou uma passada para ver ela. E eu vejo como ela é forte. Como ela mudou depois que entrou no Colégio Militar, como as coisas não abalam mais. Eu até acho que tenho um pouco de propriedade para falar, não porque eu sou um general, embora alguns digam que sim, né, Sandra? Mas, enquanto cultura, temos que ter essa noção do que é cultura, e eu a descreveria como um complexo de atividades, um complexo de instituições, padrões sociais, tanto da criação como da difusão das belas artes e das ciências humanas e afins. Então, eu tenho feito uma análise muito crítica e criteriosa do que vem ocorrendo. E ver que, mesmo quando a gente faz pressão, ela não cede. Quando ela está nervosa, ela tem modos para falar. Eu vejo a forma como ela trata a minha mãe hoje em dia. Ela tem uma postura indelével. E ela tem 15 anos. Hoje ela está monitora do colégio, não é isso? Deixa eu anotar no currículo dela. Então, vocês têm de concordar que eu tenho que estar orgulhoso. Eu queria realmente dizer para vocês, como testemunha hoje dos frutos do Colégio Militar na vida de uma família. Eu gostaria que vocês tivessem firmeza e perseverança para que até o final vocês persistam até que seja implementado esse sistema no município de Mafra. Que vocês hoje plantem essa semente para que floresça, para que seja um lucro vivo, para que os filhos de vocês tenham como cor a clorofila da ética, da moral, dos bons costumes, do civismo,
São valores que transformam sociedades. E se a gente soubesse do valor desses valores, nós teríamos feito isso aqui muito antes. Então, eu agradeço de coração, é genuíno. Eu agradeço a vocês pela participação de vocês, por representarem interesses da família mafrense, por representarem interesses sociais aqui hoje. Que a gente tenha perseverança para instituir esse sistema aqui e que eu possa um dia, ainda não sou pai, mas quem sabe, né? Se Deus me presentear, que eu possa ter um filho estudando num colégio instituído por vossas senhorias. Boa noite. Pessoal, de tantos exemplos, de tantas coisas boas que eu vou levar dessa audiência pública, pelo menos até esse momento, eu tive a satisfação de ouvir o senhor Hernani, que é diretor de cultura. E em alguns lugares, em alguns municípios que eu tenho percorrido, essa área da cultura é muito contrária. Viu, Hernani? Não generalizo a área da cultura, mas em muitos lugares que eu tenho ido, que eu tenho visitado, infelizmente o pessoal que está na direção dos cargos, nos cargos de direção da área da cultura, infelizmente são contrários. E aqui a gente vê um jovem diretor de cultura sendo favorável e falou com tanta propriedade, e, aliás, tem um exemplo na sua própria casa. Muito obrigado, a sua contribuição foi muito importante para essa audiência pública. E agora nós queremos ouvir também o vereador, também aqui do município de Mafra, o senhor Adir Ubrich. Adir Ubrich. Por favor, vereador. Infelizmente, nós encerramos as inscrições. Nós temos mais algumas pessoas inscritas aqui. Vamos ver se vai dar tempo de ouvi-las também. Acredito que sim. Boa noite a todos e a mesa diretora também. A minha pergunta ia ser para a Isabela, para a diretora, mas ela já respondeu praticamente que o Dr. Jonas, né, ele já disse, eu ia perguntar a ela quantos alunos ela iniciou e quantos alunos tem agora. Mas vamos um pouquinho mais além, que eu passei esses tempo atrás em Foz do Iguaçu e vi uma escola cívico-militar lá e achei interessante os alunos todos uniformizados. Não sei se a tendência mais para frente seria isso de uma escola militar, uniformizar os alunos de forma, né, achei bem legal. Mas se quiser responder a pergunta de quantos alunos, mas nós já tivemos um parecer ali do que a gente já iniciou com. Só para ficar registrado, o senhor, por favor, pode terminar a sua pergunta, depois a senhora responde no microfone, por favor. Sim, era isso que eu ia perguntar, Tá bom. além de tudo, se a tendência vai ser uniformizar os alunos, que seria bonito. Eu vi lá, meio de passagem, quando eu passei por lá, mas achei bem interessante. Tudo uniformizado, bem lindo ficou. Muito obrigado pela sua contribuição, vereador. A diretora, por gentileza, então. Com projetos, a gente aumentou 500 alunos. Os uniformes são todos iguais. Então, eles ganham o uniforme do agasalho para a educação física, eles ganham a farda, a camisa e uma jaqueta mais quente com a boina. A boina ela era opcional. Eu aderi. Então, no dia que a aluna, vou falar das meninas com mais propriedade, vão de boina, a gente ensina como elas fazem o coque. Então, tem uma redinha. E quando elas estão de moletom, é o rabo de cavalo, né? Numa altura. E quando elas vão desfilar a guarda da bandeira, eles têm alguns adereços a mais, que é a luva branca, tem toda uma outra postura, né? Então, a gente já começa a ensaiar agora. Nós nunca tínhamos participado de um desfile 7 de setembro, nós fomos ano passado. E foi muito bonito o treinamento. O sargento passou uma vez, o resto foi todo com o meu comando. Então, eu que ensaiei eles. Legal. Na semana, se não me engano, é na semana que vem, a minha assessoria pode ali me ajudar com essa informação, mas na semana que vem nós teremos uma formatura lá em Blumenau, no Colégio Militar, daí não é Escola Cívico-Militar, Colégio Militar. Fui convidado pelo diretor, porque já visitei essa escola algumas vezes, eles me têm também como padrinho, e eu vou participar de uma formatura nessa escola.
E eu gostaria que vocês, quem desejasse, por gentileza, depois acesse as minhas redes sociais, @deputado Marcos da Rosa. Se quiser deixar um recadinho lá, eu posso passar para vocês a data dessa formatura. Se vocês puderem participar, é algo fascinante, emocionante. Tá? É muito legal, certamente vocês vão se apaixonar por esse modelo de educação militar. Nós vamos ouvir também, nesse momento, nós temos mais 2 aqui para nós ouvirmos, inscritos, que é o senhor Anselmo Josney, que é representante da Associação de Moradores. Ele pode falar ali depois qual é o nome da Associação de Moradores. Por gentileza, Anselmo Josney. Boa noite ao deputado Marcos. Prazer em recebê-lo aqui na nossa cidade. As autoridades também cumprimento na pessoa dele. A todos da Assembleia aqui, que também fiquei orgulhoso de ver bastante gente. Poderia ter muito mais, mas quem vale, quem está interessado e que vai disseminar essa ideia para todos. Meu nome é Anselmo José Kowalski, eu faço parte da Associação de Moradores do bairro da Vila Nova. É o bairro hoje mais populoso aí de Mafra, né? Mas eu queria dar mais um exemplo da minha, vamos dizer assim, do meu estudo. Quando eu estudei em escola pública no Colégio Maria Paula Feres. E eu estudei lá em colégio público, mas na época a gente tinha bastante, a diretora era a dona Zenaide Buzarello, e era uma pessoa muito enérgica. Enérgica eu digo no sentido da disciplina. Então, naquela época, o aluno respeitava o professor, a diretora nem se falava, né? Respeitava-se muito. E a gente sente um orgulho de ter estudado lá. De quanta gente que hoje está, vamos dizer assim, bem-sucedido, enfim, uma pessoa séria, boa parte daquele estudo daquela vez. Da dona Zenaide, que foi o nosso exemplo aí de diretora. Como hoje temos aqui a senhora que também tem, com certeza, muita gente tem orgulho. Então, uma escola cívico-militar, eu venho pensando assim, eu tenho uma filha de 9 anos e meio, eu ficaria muito orgulhoso em poder estar ela nessa escola cívico-militar, porque o orgulho, eu acho que para um pai, é ver o seu filho respeitando as autoridades, a bandeira do Brasil, sabendo cantar o hino brasileiro, que eu acho que é um grande problema hoje do brasileiro não saber cantar o hino brasileiro. Perguntei esses dias para minha filha quantas vezes se canta o hino nacional na escola. Ela falou só em datas especiais ou na Semana da Bandeira. No nosso tempo, se não me falha a memória, tem mais gente aqui do meu tempo, era toda semana, né? E aí de nós se não estivesse lá em continência para a bandeira. Nós fazíamos quase que, em bom sentido, a gente brigava para querer hastear a bandeira, a gente tinha um orgulho. Então é isso que a escola cívico-militar, eu acho que ela vem a trazer para a nossa comunidade. É só valores positivos, que você se orgulhe em ver o teu filho numa escola dessa, porque lá fora ele vai demonstrar valores que hoje, infelizmente, os professores estão de mão atada. Hoje, se um professor erguer a voz, ou não pode ultrapassar nada, não, porque vem o pai aqui e vai querer processar o professor. Então, acho que é muito bom, é positivo para a Mafra. Eu sou a favor disso aí, no que precisar, contem com a gente. E agradeço a todos pelos minutos de fala que eu falei aqui, não tinha nada preparado, mas veio do coração que realmente isso aqui acho que vamos dizer assim, uma sede que a gente tem, né? A gente vê isso em outros estados, que nem aqui o município de Rio Negro. E a Mafra precisa, com certeza, a gente vai ter uma cidade melhor a partir desse colégio cívico-militar, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Seu depoimento também foi muito importante. Nós queremos ouvir nesse momento também o vereador do município de Major Vieira, senhor Leandro Castro. E aproveito também para fazer menção aqui dos vereadores do município de Itaiópolis. O meu boa noite ao deputado Marcos. Boa noite cumprimentando a vereadora Dirce. Cumprimento toda a mesa. Meu boa noite a todos os presentes. Durante essa semana, quando eu defini que eu vinha acompanhar os trabalhos dessa audiência,
fui procurar mais sobre o tema, entender mais como funciona o Colégio Cívico Militar. E confesso que eu fiquei muito surpreso, já tinha visto outros temas, reportagens, enfim, e hoje, ainda mais, saio daqui abastecido de escutar as pessoas falando, os dados que foi apontado nessa noite, de como as pessoas têm sede de colocar os seus filhos num colégio cívico militar, como as pessoas, os depoimentos, poucos que foram falados hoje aqui, como as pessoas falam com orgulho de quem participa de um colégio cívico militar. Saio nessa noite abastecido, né? Vi também as entrevistas que a vereadora deu para alguns jornais aqui da região, né? E saio daqui abastecido para levar também para a nossa Major Veira esse tema para a gente discutir, deputado, e poder implementar também no nosso município um colégio cívico-militar. Parabéns a todos os envolvidos, e eu acho que Mafra só tem a ganhar com a educação, implementando um colégio cívico-militar, como nós vamos fazer lá também em Major Vieira. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Pelo que percebo, uma sementinha já foi plantada também em Major Vieira. Queremos agradecer o vereador Heraldo de Itaiópolis, e também o Edson é o vereador. E o Heraldo está acompanhando, me visitaram nesses dias lá na Assembleia Legislativa. Então, são esses os inscritos. Eu saio nesta noite daqui muito satisfeito, né? Nós não tivemos nenhuma pessoa, nenhuma manifestação contrária, mas, como disse, de repente alguém tem alguma dúvida, ou até pode ser contrário, entre em contato conosco. Eu repito as minhas redes sociais, @deputado Marcos da Rosa, se puderem acompanhar o nosso trabalho. Eu fui avisado aqui pela equipe da LESC que nós temos um chat, e nós temos muitas manifestações, chat da LESC, e enfim, muitas pessoas parabenizando, elogiando. Parabéns, deputado, dentre muitas consequências positivas das escolas cívico-militares, a melhora no rendimento escolar dos alunos, de Xanxerê, parabéns, deputado Marcos da Rosa, também a vereadora Dirce, que assim juntos as coisas aconteçam, Deus abençoe vocês, enfim, muitos depoimentos aqui, não tem nenhum contrário. Isso evidencia aquilo que nós fizemos menção aqui no início, que é a boa aceitação também da população, e eu espero, ouvindo vocês aqui, eu espero mesmo poder contribuir, viu, policial? O senhor que deu um depoimento, e eu admiro muito, eu sempre falei para os meus filhos que os policiais são amigos da população, amigos das pessoas de bem. Eu sempre plantei essa sementinha também no coração dos meus filhos, na mente dos meus filhos. Isso é muito importante, porque as pessoas às vezes olham o policial está ali para fazer cumprir a lei, e as leis existem também não para punir as pessoas de bem, mas as pessoas que querem infringir as leis, essas vão se sentir, quem sabe, de alguma forma reprimidas ou repreendidas, mas as leis e as autoridades existem para que a sociedade conviva em harmonia. Então, quero agradecer de coração a participação de todos vocês. Infelizmente, nós já passamos um pouquinho do nosso horário. Quero agradecer aqui todos os componentes da mesa. Um agradecimento especial à vereadora Dirce por ter organizado. Deixar um agradecimento também ao pessoal da Cicobi, né, da Cred Norte, porque cedeu aqui esse espaço. Eles cobraram? Só a taxinha de manutenção, né? Então, muito obrigado, tá? Por cederem tanto para a Assembleia Legislativa quanto aqui para o município de Mafra esse excelente auditório para acolher a população aqui do município e também a população vizinha. Eu desejo que Deus continue abençoando a cada um de vocês, e não tendo nada mais a tratar, eu encerro essa audiência pública. Antes, eu quero ouvir, sim, o agradecimento aqui da vereadora Dirce. Por gentileza, fique à vontade. Então, em nome da Câmara de Vereadores de Mafra, né, por essa parceria que nós tivemos com a LESC, gostaríamos de agradecer a todos os presentes,
né? Eu estou vendo aí nossos amigos, nossos irmãos em Cristo que estão aí participando também. O meu agradecimento de coração a cada um de vocês. Com certeza, a sua presença hoje aqui fez a diferença e é a partir disso que nós vamos conseguir dar um segundo passo e vamos torcer aí que até final do ano a gente esteja com a Escola Cívico-Militar implantada, ou se não, no início do ano que vem, né, secretário? Representando o executivo, né? Porque, e deixar bem claro, né, que é uma junção de legislativo e executivo. O legislativo sozinho não pode fazer, porque quem executa é a prefeitura, é o prefeito. Porém, esse pontapé inicial da Câmara é o que está fazendo o diferencial, trazendo a população para a discussão, e isso é democracia, e esse é o papel de nós como legisladores do município de Mafra. Então, Isabela, também meu agradecimento, né, por estar aqui, por ter dado o seu depoimento, com certeza fez a diferença também nessa noite. A todos os senhores, né, senhora que está compondo a mesa, muito obrigado. Obrigada a todos e pela parceria também de todos os vereadores para que isso pudesse ocorrer dessa forma. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. A Dirce fez um destaque aqui, um agradecimento aos vereadores, que foi bem prestigiada, né, pelos vereadores do município. Nós temos gente aqui também de Jaraguá do Sul, o Rodrigo aqui, que é empresário, e a sua esposa. O nome dela também é difícil, eu esqueci, mas eu quero mencionar. Nivanda. Então, o Jurandir, enfim, também lá de Jaraguá. O marido, o meu esposo, ela está falando aqui, com os gêmeos ali. Muito obrigado pela sua presença. Enfim, cada um de vocês, cada um é muito importante. Foi muito importante nesse momento tão especial. Então, é isso. Podemos encerrar. Muito obrigado, Mafra. Muito obrigado também à Assembleia Legislativa. A dengue já está presente em